Então, quando eu pergunto, será que rompe os 120 mil pontos? Fazendo toda essa leitura que eu vinha fazendo aqui para vocês, eu diria que estamos diante de uma grande possibilidade desse rompimento. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde discutimos o que tem de mais relevante acontecendo no país, pelo mundo e qual o impacto disso nos principais ativos e, evidentemente, tentando projetar alguma coisa para frente também, tentando ajudá-los aí no seu movimento de projeção de preços. E, lembrando a todos, episódio 9 do Aposentado Rico. Aqui a gente não para, né? Toda semana episódio novo, toda quarta-feira, você já sabe, tem episódio novo do Aposentado Rico aqui no canal do YouTube e nas demais plataformas todas que você possa imaginar, Spotify, Deezer, Apple TV e assim por diante. Então, pessoal, não deixem de assistir o episódio 9, tá muito legal. Muito bem, e essa semana, o que aconteceu de diferente, o que aconteceu de novo? Tivemos uma semana, eu diria, mais neutra, numa série de aspectos. No Brasil, evidentemente, não tivemos grandes novidades. O Ministério da Fazenda segue ainda conjecturando algumas possibilidades de onde vão atacar para aumentar o nível de receita. Tem muita discussão pela frente. O Congresso agora em recesso. E não teve grandes guidance acontecendo que pudesse ter uma movimentação intensa de preços. E o que de principal vem ocorrendo é a temporada de balanços. E aí sim, estamos diante de alguns guidances um pouco mais positivos. Por quê? Porque os balanços, tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil, eles começaram a mostrar-se melhor do que o esperado. E, obviamente, quando isso ocorre, os analistas se debruçam novamente por suas projeções e eles são obrigados, dentro dos seus modelos econométricos, a colocar a nova precificação. E essa semana saiu várias precificações novas em relação principalmente ao índice Bovespa, né, que é a nossa principal referência aqui, onde algumas casas chegam a projetar a 145 mil pontos no final do ano, outras 140, outras 135. O fato é que a mais baixa está em 135. Então, partindo do princípio que estamos aqui na brava tentativa de romper os 120 mil pontos, teremos a continuidade do movimento ascendente. Tudo indica, evidentemente, que estamos diante desta possibilidade. Além da característica do processo de queda de juros, que a gente vem falando há bastante tempo aqui, que é um guidance realmente bastante importante, a reforma tributária trabalhando a questão fiscal, a arrecadação do governo também trabalhando no fiscal, uma perspectiva de crescimento econômico um pouco maior, o resultado das empresas, ou seja, é um conjunto de fatores que nos fazem entender que é mais provável que a bolsa esteja mais para cima do que esteja agora. A gente vem falando disso e agora esses novos cálculos que os analistas das principais casas começam a soltar gradativamente acabam dando um impulsionamento positivo para a nossa bolsa. E reparem, já vamos colocar aqui o gráfico do Ibovespa, aonde estamos? No mesmo patamar, né? Temos aquele grande retângulo aqui. E aí, será que rompe os 120 mil pontos agora? Será que vamos com força ou não? Vamos fazer uma leitura gráfica aqui dos principais elementos que conseguimos visualizar. Vocês lembram que eu falava dessa linha verde na semana anterior, que é a nossa média de 21 períodos. Notem que ela em momento algum foi perdida nessa movimentação lateral e ela está ascendente. Ou seja, mesmo lateralizada, ela vem gradativamente dando demonstrações de fechamentos superiores. Ou seja, está entrando força compradora, mesmo que discreta. Então temos um elemento bastante importante. O candle de hoje é um candle de bastante força. Estamos praticamente fechando aqui, ainda não fechou o pregão, mas dificilmente irá acontecer alguma coisa muito relevante para mudar esse quadro agora. O volume está dentro da média. Se tivesse um pouco acima da média, eu diria que tínhamos um elemento chave já para cravar no rompimento.
Mas esse fechamento aqui já me deixa um pouco mais otimista. Mas agora eu quero mostrar outra coisa para vocês, que é o gráfico semanal. Eu sempre gosto de dar uma olhada no semanal, porque o semanal ele é um pouco mais limpo, né? Ele tira um pouco da volatilidade de curto prazo e ele acaba oferecendo uma leitura talvez um pouquinho mais assertiva. Então a gente vinha aí de 6 para 7 semanas laterais, mas um elemento chave. A média de 9 o tempo inteiro voltada para cima, as médias todas alinhadas no sentido ascendente e na ordem certa, 55, 21 e 9. Nunca nesse momento, nem em recuos, essa média foi perdida e ela em nenhum momento ela ameaçou virar para baixo. Ou seja, a média de 9 continua firme e empinada para cima. Agora eu vou dar um afastamento para vocês darem uma olhada nesta figura. Aquele grande retângulo lá no gráfico diário, aqui no gráfico semanal dá para se considerar um mastro e bandeira, que é um padrão altista muito poderoso. E se eu traço um pivô de alta, olha aonde vai esse número. Projeta lá no 128 mil na expansão alternada e lá no 136 mil na expansão de 161. Ou seja, pessoal, bate com as projeções dos principais analistas dos grandes bancos e das grandes corretoras e das grandes casas de análise, que já começam a mudar um pouco a sua visão para o mercado de renda variável. Então, quando eu pergunto, será que rompe os 120 mil pontos? Fazendo toda essa leitura que eu vinha fazendo aqui para vocês, eu diria que estamos diante de uma grande possibilidade desse rompimento. Ao mesmo tempo, vamos olhar o contraponto de alguns outros indicadores. Vamos dar uma olhada no dólar. Olha o que o dólar está fazendo. Vocês devem lembrar que a gente vem mostrando esse canal de baixo. Olha onde é que está o dólar. Testando novamente a mínima anterior, muito próximo dela. Muito provavelmente já vem testar o fundo do canal lá naqueles 4,70, que é aquele alvo que eu venho falando há bastante tempo para vocês. Inclusive, falei numa palestra que eu fiz lá na CI, que eu deixei disponível aqui essa palestra para vocês aqui no canal do YouTube. Então, para quem viu a palestra, deve ter visto eu cravando nos 4,70. E me parece muito provável que iremos testar esse patamar. Mas e aí, Momberger, será que ele para nos 4,70? Acredito que não. Tendo em vista a possibilidade do movimento um pouco mais de força nos ativos de renda variável e outros elementos que corroboram com a tese de entrada de capital dentro do Brasil, exportação de grãos, recorde, o Brasil continua recebendo aportes de capital lá de fora, ou seja, nós temos uma balança comercial favorável na parte de comércio e temos uma balança comercial favorável na parte de investimentos. Fora todos os projetos que estão por sair de concessões, saneamento, que também devem receber bastante capital externo. Isso tudo não tem jeito, pessoal. Provavelmente vai acabar jogando o dólar ainda mais para baixo, além dos 4,70. E eu, se fosse para cravar um número, eu olharia com carinho para os 4,60. Aqui sim, tendo em vista uma série de outros fatores, já colocando elementos de inflação, de tempo, tudo mais, já me parece ser um patamar que eu chamo de, ou os especialistas chamam de dólar mais justo, né? Mas isso só o tempo nos dirá. Ao mesmo tempo, o nosso DI, como vocês também podem verificar aqui, volta também a dar sinais de continuidade de baixa, né, o DI 25, continuando apontando aquele cenário que a gente falou que já em agosto é muito provável que já teremos a primeira baixa da taxa de juros no Brasil. Só não se sabe se é 0,25 ou 0,50. Né? Então aqui as apostas já não são mais se irá baixar, né? O quanto irá baixar. Então, apostas em aberto. Eu queria mostrar para vocês um gráfico que vocês talvez tenham visto, do meu amigo Henrique Breda, lá do Alasca, que ele mostrou essa semana lá no Instagram dele. Tomei a liberdade aqui de copiar essa imagem para mostrar aqui para vocês. Olha que interessante a correlação que os preços dos ativos fazem com taxa de juros. A linha branca é taxa de juros. A linha laranja são as ações. Notem que sempre quando temos pontos de pico de taxa de juros, nós costumamos fazer fundo na bolsa. Então, a maioria das vezes, né,
se não foi 100% do tempo, mas onde teve uma movimentação relevante, como lá no início dos anos 2000, quando a taxa de juros era ainda muito mais alta do que hoje, os preços eram muito mais baixos do que hoje. Reparem que ela é diretamente, inversamente proporcional, né? À medida que a taxa de juros cai, os preços dos ativos sobem. Quando a taxa de juros sobe, os ativos caem. E aí o que está acontecendo aqui? Estamos diante, claramente, né, de um pico de taxa de juros. Ou algum de vocês acha que ainda pode subir mais juros nesse momento no Brasil? Eu não acho isso possível nem provável. Né? Possível sempre é, mas eu não acho provável que seja. Né? E a partir da lógica que estamos diante de um novo topo na taxa de juros, abre-se o quê? Abre-se um belo de um espaço para que tenhamos, quem sabe, mais um movimento bastante intenso nos preços, na subida dos preços de renda variável. E esses movimentos, quando eles estão vinculados à taxa de juros, eles tendem a ser um pouco mais lentos, mas mais consistentes. Ou seja, o primeiro movimento ele faz uma correção de distorção, ou seja, quando os preços estão muito baratos, como estava acontecendo com o Brasil. Né? A gente pegava a correlação de PL, a Bolsa Brasileira era uma das bolsas mais baratas do mundo, lá no 97, 100 mil pontos. Vários ativos, setor de construção, varejo, tecnologia, tudo mais, estava tudo muito barato. Aí o mercado dá aquela estilingada, como vocês viram, os preços vieram a 120, muita coisa subindo rápido aí, 50, 60, 100, 150%. Mas depois desse primeiro movimento, costuma subir de forma um pouco mais gradual, mas durante mais tempo. À medida que a taxa de juros vem consistentemente caindo, muito provavelmente nós veremos as ações consistentemente subindo. E aí teremos aí um mercado bastante tranquilo de entrada e saída e até de operação. Né? Então, para quem gosta de operar também movimentos, talvez tenhamos aí 2 anos bem interessantes pela frente no mercado de renda variável. E o que está acontecendo no mundo afora, Bomberg? Vamos dar uma olhadinha aqui na S&P. O mercado tinha feito mais um topinho, né, essa semana, deu uma leve correção e hoje está praticamente flat. Nasdaq, da mesma forma, né, corrigiu um pouquinho mais forte no pregão de ontem, hoje já fica aqui com uma queda bastante gradual. A Europa já volta a testar novamente a região do topo prévio, né, pela formação gráfica, me parece que devo oferecer mais um rompimento. E quando olhamos para o VIX, que é o gráfico de volatilidade, o famoso gráfico de medo aqui, ele, apesar de ter dado essa subidinha, nós estamos ali nos 15, o que demonstra que a situação no mercado americano continua bastante tranquila em relação ao índice de confiança. Né? Até falei disso na semana passada. Os dados do índice de confiança vieram bastante positivos. Os dados do mercado de imóveis, eu até passei para vocês algumas informações, inclusive dos nossos investimentos imobiliários lá nos Estados Unidos, que já deram uma movimentação muito positiva. Né? Então são sinais da economia real, que a gente começa a visualizar e talvez haja um soft landing lá nos Estados Unidos, aquela famosa recessão que vem se falando há 2 anos. Isso é outra coisa que eu falo, vocês, para quem me acompanha há mais tempo, já deve ter me ouvido falar isso, né? Normalmente, quando algo que em tese vai movimentar preço começa a ser muito comentado, ele já está precificado. Né? Não é isso que vai fazer movimentar preços de forma muito intensa. Então, a recessão americana. Se fala muito disso. O Scud, ou seja, aquele movimento que vai fazer a movimentação de preço ou para cima ou para baixo de forma mais intensa, ele vem de lugares que ninguém imagina. Isso é histórico, não sou eu que estou dizendo, é só você pesquisar para trás que você vai identificar isso. Mais recentemente, qual foi o último grande Scud que tivemos? Foi o Covid. Né? Alguém imaginava que teríamos uma pandemia? Acho improvável. Né? Veio lá e causou aquele estrago todo que vocês viram. E assim que funciona as grandes movimentações de mercado. Então, quando um dos elementos que vai fazer a bolsa ganhar ano que vem é a recessão americana. Já não sei mais. Já está previsto, então já está precificado. Então, acho que teremos aí um soft landing e possivelmente
a parte externa também tende a ajudar aqui o movimento nas nossas bolsas, na nossa bolsa local. Lembrando, episódio 9, não deixem de assistir, tá muito legal esse episódio, a gente deu muita sacada para vocês nesse último agora, é algo um pouco mais autoral, e eu tenho certeza absoluta, para quem não viu, acho que vai gostar. Não deixe de comentar lá o que vocês acharam, façam solicitações de temas, aproveitem e comentem lá, essa interação, esse bate-papo com vocês para mim sempre é muito importante. Ao mesmo tempo também comentem aqui no vídeo o que vocês estão achando, se vocês concordam comigo que está na hora de romper os 120 mil pontos, se vocês acham que o dólar vai realmente a 4,60, se você tem uma opinião divergente da minha, escreve aí também, vamos debater, eu acho que isso é super saudável também, não precisa concordar com tudo, né? Mas o que é importante é que vocês opinem aqui e deem seus feedbacks, que a gente adora aqui, eu leio todos, tá? Literalmente eu leio todos os comentários, sou eu mesmo que leio, ok? Pessoal, se gostarem, dão um like, assinem nossos canais e tenham um ótimo final de semana e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!